de Fisiologia Aplicada à Enfermagem, né? Professora Larissa e professora Gislaine responsáveis. Hoje nós vamos permanecer na unidade didática Desvendando os Mistérios do Corpo Humano e vamos falar especificamente do exame físico pulmonar, tá? E antes de falar especificamente da semiologia do exame físico, é importante fazer um breve resgate, né, de anatomia. Então, para isso, vamos relembrar alguns passos, né, de como é a composição anatômica do nosso tórax. O sistema respiratório tem como principal função a promoção das trocas gasosas, é responsável pelo transporte do ar do ambiente para os alvéolos pulmonares, onde ocorre a extração de oxigênio e liberação do dióxido de carbono, né? Então, onde acontece de fato a magia da respiração. E aí, fazendo uma pincelada bem rápida de tudo que vocês já estudaram no semestre passado sobre anatomia e fisiologia, nós temos a caixa torácica, que é uma estrutura óssea de forma cônica, né? Então, aqui nós temos essa formação do tórax. Ele é composto pelo externo, pelo externo, pelas vértebras torácicas, o diafragma, que vai estar aqui na parte inferior desse tórax, e também por 12 pares de costelas, né? Aqui nós temos, né, é importante falar que a 11ª costela e a 12ª costela são denominadas flutuantes, né? Isso vocês já sabem. E não, agora uma coisa que é importante lembrar é que elas não possuem inserção na região anterior. Então, nessa região anterior do tórax, a costela 11ª ela consegue ser palpada, porém a 12ª costela não é possível de fazer a palpação na parede interior do tórax, tá? Aqui o nosso tórax visto agora posteriormente, então nós estamos vendo as costas, né? E lembrando de anatomia, aqui nós temos a coluna vertebral, então nós temos as 12 vértebras. Aqui nós temos a escápula e o ligamento da escápula com a clavícula, tá? É importante fazer essa retomada de anatomia, porque é a partir dessas referências que orienta toda a nossa avaliação e as etapas da avaliação. E aí, né, ainda nesse resgate anatômico, é importante lembrar que as vias aéreas elas são subdivididas em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, né? Nós vamos discutir sobre as vias aéreas inferiores, de fato, hoje, mas apenas para fazer um resgate, as vias aéreas superiores são formadas pelas fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e laringe. Então, essa região ainda craniana, né? São funções básicas a condução do ar para as vias aéreas inferiores, a proteção dessas vias aéreas contra corpos estranhos, além de aquecimento, filtração, umidificação do ar e inspiração. Então, é ele que vai carrear todas essas trocas gasosas, né? E aí, agora, adentrando um pouco mais, nós vamos falar sobre as vias aéreas inferiores, né? Ela é formada pela traqueia, brônquios e os alvéolos, né? Qual é a função dessa via aérea inferior? A função básica é a condução, né? A zona condutora composta por traqueia, brônquios e bronquíolos membranosos. E também das trocas gasosas. Então, além de carregar esses gases, ele tem essa função, sim, de fazer as trocas gasosas, que são as zonas de transição, compostas pelos bronquíolos respiratórios e ductos alveolares, com funções de condução e trocas gasosas.
e zona respiratória, com função de trocas gasosas sendo composta pelos alvéolos, né? Então, a respiração, ela acontece de fato aqui nesses alvéolos. Aqui, gente, só lembrando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais de anatomia, aqui nós temos a nossa traqueia, ela tem mais ou menos 25 centímetros e 2,5 centímetros de diâmetro, né? O segmento final dessas vias aéreas, elas são compostas por brônquios e bronquíolos. Esses bronquíolos se ramificam em 2 a 4 os brônquios, né? Eles são regiões terminais, que são essas ramificações mais grossas, que já adentram aos pulmões, né? E elas têm essas subramificações de 2 a 4 bronquíolos respiratórios, antes de entrar no ducto alveolar, tá? Então, lá os capilares alveolares estão nas extremidades desses bronquíolos. Os bronquíolos respiratórios têm a função primária de condução do ar, sendo responsável por minimizar as trocas, por mínima da troca gasosa, né? O acno que já é essa região já dos alveolares, né? Ela tem a função, são as funções dos pulmões, né? Então, aqui é onde vai acontecer de fato a respiração, as trocas gasosas, incluindo todas as estruturas, desde os brônquios respiratórios até os alvéolos, tá? Os alvéolos são irrigados por capilares pré-pulmonares com fluxo sanguíneo procedente do ventrículo direito. Sua principal função é promover as trocas gasosas, e aí entra a famosa hematose, que nós também já conhecemos. Então, a hematose, ela é justamente feita através dessas trocas gasosas do sangue venoso em sangue arterial, através de uma troca de gases que ocorre devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico, por um processo conhecido como difusão. Então, através da difusão, ocorre essas trocas gasosas, tá? Por diferença de concentração. E aí, agora partindo para os pulmões, é importante lembrar que os pulmões, eles têm as suas subdivisões, então nós temos, eles são divididos em lóbulos. Então, na parede interior do ápice, então nós temos lóbulo direito e lóbulo esquerdo. Lembrando, gente, que direito e esquerdo é a referência do paciente e não do avaliador. Então, nessa imagem, o meu paciente está de frente para mim, né? Então, o lado direito é o meu esquerdo e o lado esquerdo do meu paciente é o meu direito, né? Então, é importante falar que na parede anterior do ápice dos pulmões, os pontos mais altos situa-se a 3 a 4 centímetros acima do terço médio da clavícula, né? Que é essa partinha, essa porção aqui. As bases dos pulmões ou margens inferiores repousam sobre o diafragma, então o diafragma ele vai estar nessa região aqui, abaixo dos pulmões. Então, é sobre o diafragma que os pulmões eles repousam, até para fazer, né, para que aconteça o processo de inspiração e expiração, através desse movimento, né, de subida e descida desse diafragma. Então, é ele que favorece a expansibilidade desses pulmões, tá? Então, aí tem algumas peculiaridades que é importante a gente relembrar, né? O pulmão direito, ele apresenta-se 3 lóbulos, então lóbulo superior direito, lóbulo médio direito e lóbulo inferior direito. Já o pulmão esquerdo, ele apresenta apenas 2 lóbulos, tá? Então, aqui nós temos lóbulo inferior e lóbulo, né, superior. É importante falar que esses lóbulos, eles são separados por fissuras, tá?
É importante lembrar isso, até porque em algum momento você vai ver as diferenças de sons e elas também elas possuem essa diferença até pela localização de onde você está fazendo a tua avaliação. Aqui vendo os pulmões agora de maneira na face posterior. Então, na face posterior, a localização da C7, que é a sétima vértebra, marca a localização do ápice dos pulmões, né? Então, essa região mais em cima. A T10, ela, em geral, corresponde à base dos pulmões, né? Então, a gente já entendeu que aqui nós temos o diafragma, é onde repousam os nossos pulmões. Na inspiração, esses pulmões, né, eles vão se encher, eles conseguem alcançar até a região da vértebra T10. Na inspiração. Na expiração, até 10. Ou melhor, desculpa. Na inspiração, ele consegue se expandir, alcançando a vértebra T12. E na expiração, que é quando acontece essa saída, né, desse oxigênio, esses pulmões alcançam o nível da T10. A maior parte da parede posterior do tórax corresponde à quase totalidade dos lóbulos inferiores dos pulmões. É o que a gente já disse antes, né? Que é a região que repousa sobre o diafragma. Os lóbulos superiores ocupam a parte do ápice até o nível T3 e T4, que é essa região aqui. Então, essa região superior dos pulmões. Todo o restante da parede posterior corresponde ao lóbulo inferior desses pulmões. O lóbulo médio, que é referente já que o único lado que tem 3 porções é o lado direito, né? O lóbulo médio, presente apenas no pulmão direito, não se projeta na parede posterior do tórax. Então, na região posterior do tórax, né? Então, nas costas, eu não consigo ver a projeção desse lóbulo médio, né? Que nós vimos aqui na parte anterior do tórax. Então, aqui eu não consigo fazer a observação desse lóbulo mediano. Então, apenas região superior, esquerda e direita, e inferior, esquerda e direita. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês algumas informações que são extremamente importantes e que a partir de hoje eu preciso que você guarde no teu coração, tatue na sua memória, porque é a partir dessas referências que você consegue fazer a avaliação do tórax, né? Pensando em inspeção, ausculta, percussão, fazer a localização de determinadas anomalias. Então, é em cima dessas informações aqui. Então, informações importantes para a avaliação do tórax. Primeiro, são as linhas verticais. Essas linhas, gente, são linhas imaginárias que você vai traçar no tórax do teu paciente quando você for fazer a avaliação desse tórax, tá? Então, primeiramente, nós temos as linhas verticais na região anterior do tórax. Então, meu paciente está de frente. Quais são as linhas que eu tenho? A linha médio external, que fica onde? Opa, aqui no externo. A linha hemiclavicular. Por que hemiclavicular, gente? Porque a referência que foi utilizada para essa linha foi quem? A clavícula e o meio da clavícula hemiclavicular. Por isso esse nome. E a linha axilar, adivinha por quê? Opa, quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Axila, por isso linha axilar, tá? Então, é importante lembrar a partir de agora dessas referências, dessas linhas, porque são elas que vão trazer para você uma localização mais fiel de onde está determinada ausculta, determinada percussão, determinada anomalia, uma cicatriz que esse paciente venha ter. Então, eu faço através dessas referências que eu vou mostrar para vocês a partir de agora.
E agora nós temos também as linhas laterais desse tórax. Então, a lateral do tórax também precisa ser avaliado, então precisa ter linhas imaginárias. E aqui eu tenho a linha axilar média. Comece sempre pelo meio, gente, porque é através dela que eu tenho, né, que eu consigo fazer essa mensuração. Então, no meio médio, linha axilar média, porque eu estou debaixo de quem? Da axila, literalmente na região da axila. E aí, né, atrás dela, na região do quê? Das costas, eu tenho quem? A linha axilar posterior, porque é a região que? Posterior. E na frente dessa linha, da linha média, eu tenho quem? A linha axilar o quê? Anterior, porque é a parte do quê? Da frente. Viu como é fácil? Não precisa memorizar, precisa apenas compreender a origem dos nomes, que fica muito mais fácil de você assimilar. E aí, nós temos agora na região posterior duas linhas importantes. A linha... Opa, quem que passa aqui mesmo? A vértebra, certo? Ela dá jus ao nome. Então, linha vertebral. E nas laterais, eu tenho quem? Linha o quê? Escapular. Por quê? Porque aqui mora quem? A escápula. Então, linha escapular. É importante dizer que tem algumas literaturas que pode trazer para você essa subdivisão. E não está errado, tá? Então, aqui, ó, linha escapular à esquerda, porque é a região esquerda do meu paciente. Linha médio espinhal, porque, gente, aqui passa a espinha. Por isso, médio espinhal, porque está no meio. E a linha escapular, o quê? À direita. Então, se vocês utilizarem essa referência, também não está errado. Agora, gente, precisamos conhecer, entendemos as linhas, apresentei as linhas, agora eu vou apresentar o quê? Regiões, que é algo bem diferente. Uma coisa são linhas imaginárias, outra coisa, são regiões. E aí, a região anterior do tórax, ela é dividida em 8 regiões. Primeira região fica em cima da... Quem passa aqui mesmo? Desculpa. Errei a linha, peraí. Quem passa aqui, quem vai ser minha referência aqui? Essa linha é quem? A escápula, né? Então, você está em cima da escápula, região que? Supraclavicular. Errado, né? Não, região escapular é na parte posterior, desculpa, gente. Então, você está em cima da clavícula, região supraclavicular. E tudo que eu avalio de um lado, eu avalio do outro, até porque o quê? Eu tenho 2 pulmões. Então, se eu estou falando de sistema respiratório, eu tenho que avaliar o quê? Lado direito e lado esquerdo. Então, avalio o lado esquerdo do meu paciente, assim como eu avalio o lado quê? Direito do meu paciente. Então, a minha referência aqui para essa região é o que? A clavícula. Nossa, tô querendo falar escápula toda hora. É a clavícula. Então, em cima da clavícula, região que? Supraclavicular. Opa, olha aqui, embaixo do ossinho. Olha aqui. Embaixo do ossinho, não. Em cima do ossinho. Em cima do ossinho só pode ser o nome do ossinho. Que é o quê? Região clavicular. Olha aqui. Quem vem agora? Embaixo do ossinho, vem quem? Infraclavicular. Região 4, está próximo de quem? Agora vai mudar a referência, porque agora está distante da clavícula. Mas nós temos uma referência extremamente importante, que é o quê? As mamas. É ela que dá jus a esse nome dessa região. Então, região que? Mamária. Tudo que eu avalio do lado esquerdo, eu avalio do lado direito. Então, região mamária. A quinta região, quem pode ser a minha referência? Embaixo das mamas, certo ou errado? Então, região o quê? Inframamária. Sexta região, então falei das laterais, agora eu vou falar do centro, tá? Da região medial do meu tórax. Então, na sexta região, eu tenho quem? O quê? Supraesternal. Por quê? Porque o meu externo está aqui, ó. Então, em cima do externo, supraesternal. Em cima do externo, região external.
embaixo do externo, região infraesternal. Então, percebam que eu tenho que referências básicas para esses nomes. A primeira porção, eu vou usar o que? A clavícula, mais uma vez, região supraclavicular, região clavicular, embaixo, região infraclavicular. Minha próxima região, a minha próxima referência para o nome das regiões é o que? É a mama. Então, região mamária, porque está em cima da mama, embaixo dela, região que? Inframamária. Acabou essa referência. Agora eu vou utilizar outra que é extremamente importante. Aqui, ó, o que une esse tórax, essas vértebras e essas costelas são o quê? O externo, certo? Então, nós temos a região external, em cima do externo, região supraesternal, e embaixo do externo, região infraesternal, tá? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. E aqui, né, se eu avalio a região anterior, eu preciso avaliar a região posterior, tá? É importante dizer que no tórax eu vou avaliar a frente, as costas e as laterais, tá? Por isso que todas têm nome e referência. A região das costas, né, da face posterior, eu tenho também 5 regiões importantes. Quem são elas? Quem vai ser minha primeira referência? A escápula. Opa, olha a escápula aqui. Então, em cima da escápula, supraescapular. Número 2. O número 2 está aqui, ó, gente. A região, o quê? Supraespinhosa. Região número 3, infraespinhosa, né? Agora região número 4, que é essa região média, é o que? A região interescapular, porque tá entre as duas escápulas, né? Ou médio escapular, não tem problema, porque fica o quê? No meio das duas escápulas. Quinta região, região que? Infraescapular, porque está embaixo do que? Da escápula. Vou apagar aqui para ficar um pouquinho melhor para a gente entender. Então, região número 1, região que? Supraescapular. Aqui, essa região da escápula ela é subdividida em região supraespinhosa, aqui, região 3, que é a região infraespinhosa. Agora, entre as duas escápulas, eu tenho o quê? Região interescapular, porque está entre as duas escápulas, ou no meio das duas escápulas, que é o quê? Médio escapular. E a quinta região e última é essa porção inferior. Se é inferior, tem que estar embaixo de alguém. Então, região infra, o quê? Escapular, porque a minha referência para a região posterior foi quem? A escápula. Agora, face lateral. Lembrando que aqui, nesse quesito, lado direito e esquerdo, eles não mudam, mas precisam ser avaliados. Então, tudo que eu avalio do lado direito, eu avalio do lado esquerdo, tá? E como que ele é subdividido? Aqui em apenas duas regiões. Região axilar, porque está literalmente na axila. E região o quê? Infraaxilar, porque está mais abaixo, mais distante da axila. E aí, gente, agora nós revimos um pouco de semiologia, entendemos um pouco de como vai ser norteada o nosso tórax, né? Então, entendemos as linhas, essas linhas imaginárias e também as regiões. Agora, vamos entrar de fato na semiologia respiratória. E ela é subdividida nas 4 propedêuticas, que seria a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então, vamos iniciando através da inspeção. Agora a gente precisa lembrar literalmente de ser um detetive, porque é o quê? É o observar sem tocar.
E a inspeção, ela é dividida em estática e dinâmica. Já vamos entender. Vamos entender alguns pontos da inspeção e aí a gente divide em estática e dinâmica, tá? Então, realizada preferencialmente com o paciente despido até a cintura, então, se possível, eu vou pedir para que esse paciente retire essa blusa ou baixe esse vestido até a região da cintura. Lembrando que o exame físico eu só vou deixar exposto a região que eu estou avaliando, tá? Até para que eu mantenha o respeito ao corpo do paciente. Então, a face anterior do tórax, eu posso avaliar em decúbito dorsal, é preferível, né? Ou se não, meu paciente que sentado. Só para lembrar, decúbito dorsal, o corpo do paciente está o quê? De barriguinha para cima e dorso em contato com o leito. A região dorsal, que é a região das costas, é desejável que o paciente, para fazer a avaliação, é desejável que o paciente esteja sentado ou em posição o quê? Ortostática, que é o paciente paciente em pé ou paciente sentado. Agora, tem casos onde o paciente ele não consegue, eu não consigo fazer essa variação de cabeceira, nem deixar o paciente sentado, nem em pé. O que eu vou fazer? Eu vou lateralizar esse paciente para que eu consiga visualizar essa região dorsal. Então, depende muito da situação em que o paciente se encontra, vai ser a posição que eu vou utilizar para fazer essa avaliação. Mas o meu paciente está bem, consegue sentar, é melhor porque eu já consigo deixar exposto tanto a região anterior quanto a região posterior e lateral. Não consigo, vou utilizar a região decúbito dorsal para avaliar a região anterior. Para avaliar a região dorsal, se eu conseguir sentar o paciente, eu já deixo ele sentado de início. Se caso eu não puder fazer esse tipo de elevação da cabeceira, eu apenas vou lateralizar esse paciente para que eu consiga visualizar essa região do dorso, né? Que é a região posterior, região das costas. Então, pode solicitar ao paciente que cruze os braços sobre o peito e coloque a mão sobre os ombros para o afastamento parcial das escápulas dos campos pulmonares. Então, quando eu estiver avaliando a região posterior, eu posso fazer isso para que eu consiga expandir um pouco mais esse tórax e afastar essas escápulas. Outra coisa importante, caso o paciente esteja restrito ao leito, que foi o que eu acabei de explicar, o exame do dorso, que é a região das costas, do tórax, deverá ser realizado em decúbito lateral, paciente lateralizado. Então, precisa se compreender como esse paciente se encontra na hora de ser avaliado. O ambiente deve ser confortável e com boa iluminação. Então, inspeção, agora vamos dividir. Inspeção estática, que seria o meu paciente parado, né? Então, examina-se a forma do... O que eu vou avaliar aqui na inspeção estática? A forma do tórax e suas anormalidades localizadas em difusas, simétricas ou não. No exame do tegumento, que seria a região tegumentar do tecido celular subcutâneo, das musculaturas, dos ossos e das articulações, o que eu posso observar? A pele e suas alterações, então eu vou avaliar toda a extensão dessa pele que recobre esse tórax, se tem presença de erupções cutâneas, placas de eczema, placas de pitiríase, entre outras alterações que eu possa visualizar nessa inspeção. Se tem cicatrizes, importante dizer, se eu tenho qualquer tipo de de alterações, eu preciso fazer as anotações de enfermagem. Então, por isso que lá no início você aprendeu as linhas imaginárias e as regiões. Se eu tenho uma cicatriz acima da minha clavícula, eu preciso localizar ela. Então, cicatriz em região acima da clavícula, região supraclavicular, e aí se é esquerdo ou direito. Esse é um exemplo bacana da gente entender.
Então, a partir de agora, você precisa localizar essas alterações e descrever de acordo com as regiões que eu ensinei agora há pouco. Então, pensando em inspeção estática ainda, eu vou avaliar se tem fístulas em sua localização, circulação venosa, colateral, edema, atrofias musculares e alterações ósseas e articulares. Pensando em tipo, já ainda em inspeção estática, eu preciso saber avaliar o tipo de tórax. Então, o tórax ele pode ser normal, barril ou tonel, sifo escoliótico, escavado ou funil, é a mesma, dependendo da literatura você vai usar, vou usar expressões diferentes, e peito de ponta.